Primeiramente, teremos uma entrevista com a professora coordenadora do projeto, Karina Tonieto, dirigida pelo nosso colega Luiz Scartesini. E logo após teremos algumas fotos e vídeos das hortas dos nossos colegas. Primeiramente, bom dia, prof. Tudo Bom certo? dia, tudo certo? Para começar, eu gostaria que você se apresentasse e dissesse qual é o seu papel dentro do projeto integrador. Tá. Então, meu nome é Karina Tonieto, eu sou professora no Instituto Federal Campus Ibirubá, sou professora no campus há 5 anos. O meu papel no projeto integrador é de coordenadora do projeto e também de professora. Por que essa diferença? Toda vez que a gente pensa um projeto, ele é pensado por um conjunto de professores, e dentre esse conjunto de professores, sempre é escolhida uma pessoa, tá, um dos professores, para que seja o coordenador do projeto, ou seja, aquela pessoa que vai organizar todas as ações, vai centralizar as informações, vai submeter o projeto para disputar editais, e assim por diante. Então, neste ano, eu fui escolhida pelo grupo de colegas e também me disponibilizei a fazer esse trabalho de ser a coordenadora do projeto. No entanto, o coordenador do projeto também é um professor que está atuando no projeto. Então, como professora, integrante do projeto, eu também desempenho atividades vinculadas a ele, relacionadas às turmas nas quais eu atuo como professora. Então, no projeto deste ano, eu tenho um duplo papel, de professora e de coordenadora. Ok. Então, dando sequência, nós gostaríamos de saber no que consiste o projeto integrador e de onde surgiu a ideia de mesclar as duas turmas, do primeiro ano da agropecuária e do segundo ano da agropecuária. Tá bem. O projeto do ano de 2020, ele surgiu como consequência do resultado do projeto realizado no ano de 2019 pela turma 101 do curso de agropecuária. Qual foi, então, de modo mais específico, a origem dele? Em 2019, a turma 101 trabalhou e desenvolveu o projeto integrador em torno da construção de um jardim sensorial voltado para a inclusão de pessoas com deficiência. Como o resultado do projeto foi belíssimo, foi uma iniciativa muito interessante, contou com a participação muito efetiva de todos os estudantes, e os próprios estudantes avaliaram a experiência do projeto como muito importante para sua formação no curso, então sua formação técnica específica, e também para sua formação pessoal. Diante disso, no final ainda do ano de 2019, os professores que estavam trabalhando com a turma 101 conduziram uma pesquisa de sugestões dos estudantes de possíveis temas para o projeto do ano de 2020. Naquela oportunidade, então, todos os estudantes da turma 101 opinaram e deram sugestões de temas. Bom, diante disso, no início do ano de 2020, então, os professores responsáveis pela turma 201 conversaram novamente com a turma a respeito da escolha do tema para o ano. A conversa inicial com a turma aconteceu retomando todas as sugestões de temas que eles haviam levantado no final do ano de 2019. A partir disso, a turma e os professores foram conversando, discutindo, avaliando as possibilidades de realização de projetos com os vários temas sugeridos, e a turma, então, chegou na conclusão final de que o tema para esse ano seria o cultivo ecológico de alimentos por meio da construção de uma horta escolar no Instituto Federal. Então, a escolha do tema
foi uma decisão da turma 201, avaliando a viabilidade técnica de realização do projeto, quais seriam as possibilidades de diálogo com a comunidade, e também levando em consideração o que eles tinham como expectativa de fazer uma experiência formativa ou de aprendizagens que poderiam ser construídas durante o projeto. Então, levando em consideração esse conjunto de fatores e também o interesse da turma pelo tema, é que foi decidido por esse tema. Nós, professores, apoiamos a turma já no primeiro momento da sua escolha. Por quê? Porque a ideia é essa, que os projetos integradores sejam uma escolha das turmas e não dos professores. Então, são sempre os estudantes que opinam e que decidem pelos temas. A união da turma 101 aconteceu, no projeto da Horta, aconteceu de uma forma inusitada e ligada a um contexto bem específico, que foi o contexto da pandemia. Então, a turma 101 do ano de 2020, que iniciaria todo o processo de inserção, elaboração de projetos e tal, não teve tempo suficiente de fazer esse processo de entendimento do que seria o projeto integrador, o levantamento de temas, escolha de temas para um possível projeto. Era uma turma que teve poucas semanas de aula, então também não tinha recebido muitas orientações de como é que acontecia o projeto e assim por diante. Bom, levando em consideração todo esse contexto, nós professores queríamos que a turma 101 tivesse uma experiência, não tão intensa como a de 2009, mas que tivesse a experiência de participar de um projeto integrador, para que quando fosse possível o retorno das aulas presenciais, fosse feito todo o processo que foi feito no ano anterior. Então, nós pensamos o seguinte, nós não tínhamos, quando professores, não tivemos tempo suficiente de conversar com a turma 101, orientá-los, fazermos a escolha do tema e assim por diante. Também precisávamos iniciar as atividades pedagógicas não presenciais. Então, surgiu a ideia de que a turma 101, para já ter uma experiência de projeto, saber como funciona e tal, fosse incluída como convidada no projeto da turma 201. Então, o que foi feito? Foi feito, então, o convite e a inserção do projeto para a turma 101, com as disciplinas e com os professores desse primeiro ciclo das APNPs, para que a turma 101, então, não ficasse sem o projeto e também já tivesse uma leve noção de como é que se desenvolve o projeto, quais são os temas, quais são as atividades e assim por diante. Para quando nós voltarmos presencialmente, a turma 101 possa fazer todo esse processo de discussão de um tema, escolha, e também de execução do projeto de forma presencial. Olhando agora o percurso feito até aqui, tanto pela turma 101 e pela turma 201, é possível perceber, tá, um grande envolvimento dos estudantes, um grande interesse, e também que a turma 101 já está entendendo de uma maneira mais apurada, mais elaborada, do que se trata e como é que se faz um projeto integrador. À distância, sim, mas já tem uma noção de como é que funciona todo esse processo, que ele é mais intenso, mais produtivo, mais atrativo, inclusive, quando a gente trabalha de forma coletiva. Mas para esse ano, devido à pandemia, foi o que foi possível fazer com a turma 101 e com a turma 201. Bom dia, meu nome é Roberto Serginho Soto, sou aluno do Instituto Federal, curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Sou bolsista do IFE, faço parte da bolsa O Cultivo Ecológico de Alimentos na Horta Escolar Barra de Casa,
aqui é o projeto integrador da nossa turma do primeiro ano em conjunto com a turma do segundo ano. E vou mostrar agora para vocês um pouquinho da minha horta e dos procedimentos utilizados para o seu desenvolvimento. Dei início à horta, então, a continuidade dela no mês de março. Comecei cultivando algumas hortaliças, como espinafre, alguns temperos, mas não estava com muito enfoque assim, em produção. Então, veio a pandemia, me sobrou um tempo e eu consegui expandir. Primeiramente eu fiz o processo de escarificação do solo, revolvimento, depois fiz a calagem com calcário e apliquei adubo orgânico à base de esterco suíno, curtido. Então, eu entrei para a bolsa de estudos do projeto da horta ecológica e comecei a dar mais enfoque, mais força na minha horta. E me trouxeram vários benefícios. Além dos benefícios de ter hortas frescas do lado da minha casa, para o consumo, me trouxeram também um ganho psicológico também, porque com o tédio da quarentena, ter uma horta em casa é tudo de bom. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que eu tenho. Aqui eu tenho umas flores bem no canto, que elas servem também como um pouco de repelente, que elas têm um cheiro bem pronunciado. Aqui eu tenho alguns temperos. Aqui tenho cebolinha. Tenho plantado algumas beterrabas. A horta tem 8 metros por 63. Tem 63 por 8 metros de comprimento. Aqui então tem as cebolinhas, as beterrabas. Essa palhada aqui foi retirada de uma lavoura após a safra da aveia, a safra de inverno, e foi coberta toda a horta com essa palhada, com o objetivo de manter a umidade do solo, preservar o solo e fazer também, eu queria fazer o combate das daninhas. Aqui vocês podem perceber que a palhada não deixa a luz solar chegar no solo, aqui ó. O solo fica aqui embaixo. Não deixa chegar, isso é ótimo, pois não deixa as daninhas virem. Aqui eu tenho a salsa, tem uma coceira bem pronunciada, agora ela tá com flor. Os grãozinhos vão cair e vão rebrotar as novas salsas. Aqui eu tenho um pé de um outro tempero que é muito conhecido como quinor. Ele tem um gosto igual ao tempero de cozinha, quinor. É muito gostoso utilizar como temperos. Aqui eu tenho alguns pezinhos de couve também. Tenho 12 pezinhos de couve, se não me engano. Aqui eu tenho um pezinho de alecrim que futuramente vai crescer, vai ficar maior e vai me servir como repelente natural, né? Aqui eu tenho algumas rúculas que eu plantei recentemente ao redor, que não vingou muito. E aqui as rúculas que já estão prontas para colheita. E aqui eu tenho mais duas beterrabinhas que me sobraram no cantinho e uma acabou que se foi as folhas. Aqui também, uma das coisas que eu fiz aqui na horta, os procedimentos, é a composteira orgânica. Dá uma olhada. Ela ajuda muito no processo da decomposição para futuramente usar essa matéria na minha horta para a fertilização do solo. É utilizado os resíduos orgânicos aqui de casa e são todos colocados aqui. Aí, volta e meia eu coloco folhas secas, dou uma revolvida, coloco terra para ter um resultado bem bacana para minha horta. É isso aí, muito obrigado pela atenção e produza alimentos.
Muito bem. Então, agora passando por uma fase mais. Eu acho que agora, adiante daqui, acho que vai ser usada mais para o final do documentário, prof. Tá. Nós gostaríamos de saber, agora com o projeto já meio encaminhado, já no decorrer, o que você tem observado, qual o feedback que você poderia dar para a nossa turma em relação ao desenvolvimento, e como foi o envolvimento dos alunos, como foi o decorrer do projeto. O que eu considero bem importante de pontuar nessa, nessa fase do projeto? Primeiro, tá? De que trabalhar com projetos, tanto de forma coletiva como de forma individual, ele é importante e ele contribui para o desenvolvimento dos estudantes, para a aprendizagem e também para o enfrentamento de novos desafios. Por quê? Porque sempre quando se trabalha com um projeto, o tema do projeto extrapola os conteúdos ou vai além daquilo que é o conteúdo programático de uma determinada turma. Então, participar de um projeto significa você ter que estudar além, você ter que ir além. E eu percebo muito esse movimento feito pelos estudantes envolvidos no projeto. A turma 101, por não ter tido uma experiência, a sua primeira experiência, né, com projetos integradores na forma presencial, está se saindo muito bem em termos de participação, de realização das atividades, de envolvimento com o projeto. Então, a gente percebe o envolvimento, o acompanhamento das atividades. O que eu acho que a distância não ficou tão satisfatório como eu gostaria que fosse com a turma 101, que é trabalhar de uma forma mais intensa e de forma coletiva em torno do projeto. Porque em função das circunstâncias da pandemia, ele fica muito individualizado e muito trabalho na horta de casa de cada um. Então, não tem esse processo de trabalho coletivo, apesar de ter a interação online, de que os estudantes conversam, se encontram por aí e tal. Mas nós não temos toda aquela intensidade do trabalho coletivo presencial. Mas eu percebo e avalio agora nessa reta que a inserção da turma 101 foi muito importante, que a turma ganhou experiência, que os estudantes também ganharam experiência do que significa participar de um projeto e desenvolver atividades dessa natureza. Acho que o ganho foi bem importante e que quando nós retomarmos e pudermos fazer projetos na forma presencial, a turma 101 estará muito bem preparada para fazer excelentes projetos e escolher excelentes temas para desenvolver no campus. Então, acho que era isso, prof. Nós gostaríamos de agradecer, primeiramente, a presença e a disponibilidade que você teve para nós entrevistarmos. E eu acho que era isso. Obrigada. Fico à disposição quando vocês quiserem conversar sobre, tá? Foi um prazer ajudá-los no documentário. Espero que saiam belos documentários. Inclusive, nós vamos aproveitar, né, os documentários de vocês sobre o projeto para postar na nossa página do Instagram, para divulgar depois. Então, obrigado, prof. Nós agradecemos também. Agora teremos uma entrevista com o professor Eduardo Montesano, feita pelo nosso colega Luiz Scartesini. Primeiramente, boa tarde, professor. Boa tarde. Gostaríamos de agradecer a presença do senhor, a disponibilidade para participar do nosso documentário. E eu gostaria de fazer uma pequena perguntinha só. Primeiramente, gostaria que o professor se apresentasse e falasse qual o papel dentro do projeto da Horta Ecológica. Ok, Luiz.
Na verdade, meu nome é Eduardo Montesano, sou professor, né, do Instituto Federal aqui, Campus Ibirubá, já fazem há 10 anos, né, desde 2010 eu atuo aqui no campus como docente, junto a atividades de ensino, pesquisa e extensão, junto aos cursos técnico em agropecuária, né, integrado ao ensino médio, e também os cursos superiores, bacharelado em agronomia, e colaboro também na especialização. Tá? Do projeto integrador, para mim, foi uma satisfação fazer parte desde a construção, desde a elaboração, o planejamento e até conduzindo agora na forma dessas atividades aí das APNPs, né? Porque a temática do projeto é uma temática que diz respeito, inclusive, à parte da minha formação, né? Eu sou engenheiro agrônomo, e a disciplina de olericultura e floricultura está diretamente relacionada aí com o tema do projeto, né? Então foi, num primeiro momento, uma grata surpresa, né? A escolha por parte dos alunos, né? Desse tema e da possibilidade de fazer parte aí desse trabalho. Muito bem, então. Agora, só a única pergunta que nós queremos, porque nós queremos fazer um negócio mais curto, não queremos encher muito a paciência das pessoas. Aí nós pensamos em encaixar a parte do senhor mais para o final do documentário, que o senhor, como o senhor já disse, tem uma formação, vem de uma área mais técnica em relação à agricultura. Nós queremos saber o que o senhor observou no decorrer do projeto e qual o feedback que você poderia passar para nós. Bom, acho que no decorrer do projeto, assim, tem vários aspectos positivos que a gente poderia destacar, né? E eu acho que um dos principais dele, pensando que era um projeto de ensino, né, foi o interesse que boa parte, né, eu diria que a grande maioria dos alunos demonstraram, né, em realizar as atividades propostas. Alguns foram até além, né, procurando outras informações. Então, acho que isso é um saldo muito positivo dentro de um projeto de ensino, inclusive numa situação atípica como essa que a gente vive, né, de uma situação de isolamento, né, de distanciamento, né. Então, eu acho que o projeto proporcionou tanto essa aproximação, né, entre a instituição, né, e os alunos, enfim, e de certa forma também essa motivação, essa busca por informação, né, que os alunos tiveram nessa oportunidade, inclusive realizando, né, nas suas casas, né, essa experiência aí com as hortas. E a importância é porque eu acho que é um tema que ele extrapola a questão também puramente acadêmica, né, porque envolve outras questões como a alimentação, saúde, né, lazer, e eu acho que tudo isso, de alguma forma, também pôde estar presente dentro do projeto. Muito bem, então, professor. No mais, era isso. Gostaríamos de agradecer, acho que eu, pela turma, eu posso agradecer novamente a presença do senhor, a disponibilidade dos horários. E era isso. Tá certo, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade aí, né, e parabenizar a todos vocês aí, não só os alunos da 101, mas todos os estudantes aí que fizeram parte aí, né, durante o decorrer do projeto.